queridos hermanos e hermanas, eu estou muito contente, muito feliz de estar aqui com vocês e creio que foi uma ideia muito feliz de realizar este encontro. Iríamos nos encontrar com os obispos, com a conferência episcopal, e a conferência nos invitou, nos acolheu muito bem. Tivemos toda uma manhã para falar sobre a Repan, e, enfim, todo o desafio que a Repan também aqui quer enfrentar. E como os obispos, como a igreja aqui poderia também entrar nesta grande rede de la Repan. E se vê cada vez mais que as conferências episcopais começam a ver com muita preocupação no bom sentido, claro, por la região amazônica, por suas regiões amazônicas. Também movida por o Papa Francisco, que aponta fortemente para a Amazônia. E como isto é um desafio, dentro do grande desafio, seja da Igreja no mundo de hoje, seja no grande desafio socioambiental e climático, a questão do planeta. Então, a Amazônia tem realmente uma vocação, uma missão, um valor muito especial. E essa igreja na Amazônia somos nós outros. E eu já me conto um pouco também. Sou, claro, do sul do Brasil, mas me sinto muito acolhido e adotado também pela igreja na Panamazônia. Então, foi realmente muito importante esse encontro com os obispos. Mas nós dizíamos desde o início, nós não podemos deixar de nos encontrar e procurar um encontro com os povos indígenas aqui. Os obispos, especificamente da região amazônica, e com toda a sua igreja, esses vicariatos, e onde os povos indígenas são o núcleo originário e muito forte e muito importante. Então, creio que, de hecho, por aquilo que eu puedo avaliar, creio que este encontro está conseguindo, logrando seus objetivos. E isso nós queremos agradecer muito a todos que colaboraram, que estão participando, enfim, nesses 2 dias. Segundo, muitas vezes aqui eu he escuchado isto, você poderá levar isto ao Papa Francisco. Claro, eu estou aqui também para isto, sim. E ele espera isso. Mas eu diria também algo mais, que vocês também hagam a ele suas propostas. O Papa Francisco é um homem que não quer governar a igreja de arriba abaixo, autoritariamente. Ele quer sentir o que a igreja pensa, o que a igreja propõe. Então, a nós outros obispos em Brasil, por exemplo, ele dizia: vocês devem fazer propostas, e propostas valentes, ousadas. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque, às vezes, os próprios obispos têm um certo temor, talvez até reverencial, não sei, de fazer propostas ousadas. Propostas se faz, mas propostas ousadas de inovação.
E ele disse, mas eu preciso dessas propostas. Porque ele pensa na igreja muito sinodalmente também. E isso não somente os obispos. Ele diz isso também para os laicos, para os consagrados, para os presbíteros, os sacerdotes, enfim, os diáconos, para os laicos. Ele quer ouvir, escuchar os laicos, não somente através dos obispos, não diretamente. Então, escrever, firmar, enviar a ele. Ele fica muito feliz, ele se sente muito feliz quando pode escutar o que os laicos, as laicas, as famílias, a gente diz. E quais são suas propostas. Então, hoje, por exemplo, nós ouvimos muitas coisas aqui sobre a igreja da Amazônia, uma igreja de rosto amazônico, que é todo um projeto, é todo um processo, todavia. O que nós poderíamos proponer ao Papa? Sem medo. Proponer ao Papa aquilo que nós pensamos que seria muito importante, seria algo. Pero, repito, é também sempre dizer por que você propõe isso. Dar argumentos. Não precisa ser argumentos teóricos, científicos. Não, mas os argumentos da vida de todos os dias. Nós percebemos que deveria ser por aí, por isso. Então, essas coisas são muito importantes. E eu digo, como fazê-las chegar a ele? Claro, você pode mandar por correio também. Mas também pode enviá-la à anunciatura, pode enviá-la à conferência dos obispos. Aqui no caso também pode enviá-la a Maurício, que ele me manda a mim e eu levo ao Papa. Também os resultados desse encontro. E eu dizia a Maurício, me haga, me dê depois redigido, assinado, firmado, porque eu vou agora para o consistório. E o Papa será muito feliz de ter notícias desse encontro. Muito feliz. Então, não ter medo, ser ousado, ter argumentos, sim, porque nós pedimos isto, isso, aquilo. Pero fazer propostas. E por isso eu digo, não basta oralmente. E eu, claro que me sinto muito honrado de ser porta-voz, mas o porta-voz já mistura muitas coisas próprias dentro, às vezes, e não recorda tudo. E quando eu disse ao Papa, depois de escutá-lo, ele escuta tantos outros. Então, se eu, por exemplo, sempre hago memorando por escrito também para ele, quando vou a ele, hago memorando das coisas principais, ele firma, ele deixo a ele, para que amanhã ele possa ler de novo, mas que coisa falamos, não está aí. Senão se perde um pouco, as coisas se perdem. E esse é um grande processo histórico, creio. E vou dizer aqui o que diziam os obispos também, da nossa reunião com a conferência. Nós estamos em um tempo novo. Este Papa inaugura um tempo novo. Não há dúvida nenhuma sobre isso. E por isso nós também devemos estar muito atentos e nos deixar interpelar. Não escuchá-lo somente como se fosse um show. Onde diz, mas que bonito, como ele habla bonito, que bueno que temos um Papa assim. Pero nada cambia dentro dele, nada cambia em sua vida. Então, para ele, o Papa é um show, que ele está muito feliz como católico, ou como ser humano, que temos um homem assim, tão positivo e tão solar, e transparente e bueno. Não deixar-se interpelar. E eu? E nós outros? E minha comunidade? E minha missão? E minha diocese? E por isso que o Papa diz, nós temos que
realmente transformar a igreja. E as coisas não podem permanecer como estão. As coisas não podem permanecer como estão. Então, nós não podemos nos quedar sentados, onde sempre estivemos com nossas seguridades, porque, em um certo momento, nós não sentamos, porque está tudo bem, está tudo atendido, tudo bem planeado, tudo organizado. Então, eu me sento, porque está tudo bem. Agora é solamente administrar o que está aí. O Papa diz, então, aí está o perigo. Porque tudo isso é um caminho. É necessário caminhar. É necessário caminhar. Claro que devemos ter luzes para onde caminhamos. E a grande luz é Jesucristo. Essa é a revelação final que o Padre nos quis dar através de seu Hijo Jesucristo. Não haverá outra revelação. Então, esse é sim a luz que está aí, mas é um caminho. É um caminho. Nós não estamos todavia lá. Então, é um caminhar. E nesse caminhar, também o Papa imediatamente nos diz, caminhar junto também com aqueles que não veem as coisas da mesma forma que eu, ou que meu grupo. Aceitar que há valores na alteridade. Os outros também têm valores. Claro que às vezes não logramos somar tudo para um projeto, mas ao menos podemos caminhar juntos, abertos, respeitosos uns por os outros, querendo ouvir, querendo aprender, querendo nos enriquecer, aproveitando para eu mesmo aprofundizar minha própria fé. É um caminho, um caminhar. Isso que vocês tanto diziam aqui, e que é comovente de ouvir, quando vocês dizem que a igreja caminha com nós outros, que não nos deixe, mas caminhe com nós outros, caminhe junto. É um itinerário, uma igreja itinerante. E o Papa diz, não é uma igreja sentada, parada no tempo e no espaço, onde repetimos anos e anos a mesma coisa. Não. Também não é uma igreja que mira com nostalgia para o passado e diz, não, lá que era bueno ser católico. Assim como eles eram, nós devemos voltar a ser. Não, o Papa diz, não. Há valores, sim, nós temos uma história, estamos dentro de uma história. O passado está conosco, mas devemos mirar adelante. A igreja deve andar adelante e não para trás, e nem se quedar parada. E isso é um novo tempo, claro. E o Papa tem esse carisma de nos conduzir realmente. E por si, eu sempre digo, uma vez elegido o Papa, quem quer que nós elegimos, porque somos homens com todos os nossos limites e interesses, que estão lá os cardeais que não elegem. Mas uma vez elegido, Deus diz, agora também és mi elegido. Agora também és mi, aquele que eu vou ungir. Ungir se diz? Ele ungido, és o meu. E lhe dá os carismas. O que ele hará com esses carismas depende de novo dele. Mas Deus honra aquele que nós elegimos. E por isso que se pode entender porque na história houve também papas que não foram tão positivos para a igreja. Mas Deus não recusou, não rechazou aquele que nós elegimos. Ele lhe deu os carismas, mas ele não supo trabalhar com esses carismas. Mas Deus fez sua parte e respeitou a nossa eleição. Deus se hace história, Deus caminha com nós outros. A igreja está llena disto. Como Deus respeita os nossos defeitos, as nossas debilidades, os nossos limites. E não desiste de nós, se caminha, continua a caminhar conosco, com nós outros. E a igreja deve ser isso também dentro da humanidade, dentro da história. A igreja deve ser
esse Deus que caminha junto, que entende, que consola, que perdona, que não desiste. E vocês dizem, a igreja não deve desistir de nós outros. Não deve desistir de nós outros. E nós não queremos desistir, claro. E não devemos desistir. Não para ser disto uma, sei lá, qualquer coisa que nos... Não, lo hacemos por as pessoas, por os pueblos. E aqui entra aquilo que também o Papa sempre de novo nos ensina. Uma igreja missioneira que caminha junto, que é aberta, que aprende, que apoia, que acopla as coisas boas e verdadeiras que encontra em las culturas, hace sua contribuição a partir da luz de Cristo, que completa isso que já vem na história de cada povo. Pero a igreja é misericordiosa também. Não solamente missioneira, mas uma igreja misericordiosa. Ou seja, e isto me ha ensinado muito esse Papa. Quando você vê o Papa na praça de São Pedro, ele desce do coche e vai abraçar um enfermo, às vezes maltratado, que uno tem uma certa dificuldade de dar um abraço. Não, ele lo hace. Ele lo hace. Lo abraça, lo consola, lo anima, lo encoraja. Por que ele ha hecho isto? Não para dar um bom exemplo, não. O Papa não hace isto para dar um bom exemplo. Pero lo hace, sim. Nos dá um bom exemplo. Nos dá. Pero não lo hace por isso. Mas nos dá, sim. Também não lo hace para santificar-se. Ele se santifica por isso, mas não lo hace por esse motivo. Ele lo hace por causa da pessoa que está lá. Pensando em la persona, não em si mesmo. Eu quero dar um bom exemplo, eu quero me santificar, ou pior seria, eu quero ter uma manchete amanhã, uma fotografia na mídia mundial que diz, vê o Papa abraçando o enfermo. De hecho, isso ocorre, e é bom que ocorre, mas ele não lo ha hecho por isso, ele lo ha hecho por causa da pessoa sofrida que estava aí, por causa da pessoa. Isso é a misericórdia de Deus e que a igreja deve também ser assim. Lo hace por causa das pessoas, sem perguntar, sem ter outras motivações autorreferenciais. Aquela autorreferencialidade, não, eu devo ter algum benefício disso. Os cálculos, eu preciso ter um benefício de ser aquele que dá o bom exemplo, daquele que se santifica. Não é por isso. É por causa das pessoas. E a igreja deve estar com vocês por causa de vocês. E não por qualquer motivo suyo, mas por causa de vocês. E por isso não pode desistir. E não deve desistir. E creio poder dizer, nós não queremos desistir. Não queremos não desistir. Vamos caminhar juntos. Uma história difícil, com muitas coisas que não vão, que às vezes há um retrocesso, um desvio, mas de novo se retoma a caminhada e se vai adelante. Então, uma igreja missioneira que vai a todos, mas prioritariamente vai a los mais pobres da periferia, que ele usa essa palavra periferia, aqueles que foram empurrados para fora, para a periferia, que perderam a voz, a vez, que não são considerados, que são desvalorizados, descartados, que são humilhados, que são desempregados, que são enfermos, que estão desesperados. A igreja deve ir não para
ela ter um nome e um brilho, mas por causa das pessoas. Terá esse brilho, sim, mas não lo hace por isso. Lo hace por causa das pessoas que estão sofrendo aí. Então, isso é uma igreja que camina junto, que está junto, que sabe que não hace muitos milagres. Não há milagres a ser hechos. Mas Deus hace os milagres, sobretudo para aqueles mais sofridos, aqueles que não têm outro recurso. Deus hace os milagres, sim. E eu creio em milagres, sim. Porque eu sempre digo, deixa Deus ser Deus. Deus hace milagres. Déjalo hacê-los. Não vamos querer dizer, pero sim, não. Não, deixa Deus ser Deus. E Ele lo é. Ele lo é. Então, uma igreja missioneira, uma igreja misericordiosa, como diz assim. Uma igreja, que o Papa dizia, uma igreja pobre para os pobres. Pobre para os pobres. Não apostar muito no dinheiro, no crescimento da conta bancária. Isto, vocês aqui têm menos talvez essa tentação que na cidade, nós outros em São Paulo. Então, um pároco está muito bem e pode apresentar ao bispo uma boa situação, e ele se sente muito feliz, e talvez o bispo também, porque a conta bancária cresceu bastante. Não. Isso não quer dizer que não temos necessidade da plata, temos sim, mas não podemos trabalhar para a plata, para ter uma conta bancária mais gorda. Não. Então, na igreja pobre, que sabe trabalhar com médios pobres, e para os pobres, o Papa disse isso nos primeiros dias de quando falava com os jornalistas, com os periodistas, ele disse isso. Talvez que ele também falou por que ele havia escolhido o nome de Francisco. Naquele mesmo momento, ele também disse, eu sonho uma igreja pobre e para os pobres. E, finalmente, uma igreja que esteja involucrada em toda essa grande crise, a crise socioambiental e climática. E isso nós vimos muito claramente, como lo ha dito aqui, por que isso é tão importante. Isso tem uma dimensão religiosa e tem uma dimensão ética. E por isso que a igreja não pode se quedar indiferente, mas deve estar realmente junto com as comunidades, lutando por reverter esses processos terríveis de devastação. Se é processo climático, se é processo de degradação do ambiente, porque são duas coisas que se conjugam, mas são diferentes. Uma coisa é o clima, outra coisa é cuidar do jardim. Se eu cuido do jardim, mas não cuido do clima, o clima vai queimar o jardim. Mas se eu cuido do clima e não cuido de grado e devasto o meu jardim, também não chegamos a nada. As duas coisas devem ser cuidadas, o clima e o jardim. E aí a ironia da história é interessante, porque os filhos contaram muitas vezes da questão das petroleiras, não? Das petrolíferas. As petrolíferas estão muito assustadas, porque sabe-se que não há outro caminho senão diminuir cada vez mais o uso do petróleo. A humanidade não tem outro futuro. Terá que ir diminuindo o uso do petróleo. Então, não será mais um grande negócio de ter uma extração de petróleo. Solamente para dizer a ironia também das coisas, não? Mas, no momento, é alguma coisa que nós devemos fortemente combater, claro. Fortemente combater, como está sendo hecho. Mas esperamos que no futuro o petróleo
seja muito pouco usado, porque de outra forma não haverá futuro. Não haverá futuro. Então, essa igreja terá que ter aqui um rosto amazônico. Aí vem a questão. É essa igreja que nós queremos dar a esta igreja um rosto amazônico. Essa igreja que o Papa propõe para todo mundo, porque tudo que eu disse hasta aqui, é a igreja que o Papa quer para todo mundo. Mas aqui na Amazônia deve ter um rosto amazônico. Um rosto amazônico. Ele lo ha dicho em Brasil. Um rosto amazônico, isso significa também um clero autóctone. Um clero nascido em las comunidades. Um clero nascido em los pueblos, em las etnias. Um clero, portanto, indígena, como aqui foi dito mais vezes. Um rosto amazônico, o que se entende por um rosto amazônico? Eu não tenho a fórmula, porque isso é algo que se constrói, não? Se constrói. É uma coisa em construção. E aí todos temos que palpitar ou palpitar opinião, todos temos que opinar. Todos temos que opinar. Não somente algum iluminado. Não. Somos nós outros que temos que dizer. Mas o que significa isto? Quando eu digo uma igreja com rosto amazônico. Então você vê, se mira, quem tem o rosto amazônico? Não é isso. O rosto amazônico quer dizer uma igreja que realmente se identifica com a Amazônia, com a gente e com toda a realidade da Amazônia, que se identifica, se involucra, caminha junto, sofre junto, llora junto, ri junto, abraça, caminha, não desiste. Essa é uma igreja de rosto amazônico. Mas muitas outras coisas serão acrescentadas nesse processo. Mas ter consciência para onde se vai, então sim, vamos construindo pouco a pouco. Ter consciência para onde se vai. E aí vocês, com razão, dizem, pero essa igreja será todavia, a igreja católica, temos todavia uma unidade, será uma igreja, uma só, ou temos muitas igrejas que cada um segue seu caminho? Não, existe uma unidade na diversidade. Esse é uma outra percepção que está sempre em construção também. O que significa unidade em la diversidade? Solamente na vida prática de todos os dias é que vai mostrando como isso pode existir realmente. A uniformidade é que não se pode querer. A uniformidade. E aí está toda a questão que vocês já puseram, toda a questão das missões. E ele já disse esta manhã na homilia, por exemplo. São Paulo começou, São Paulo saiu de Israel e foi para os gentios. E começou a pregar Jesus Cristo a los coríntios, a los efésios, a los tessalonicenses, enfim, a los romanos. E São Pedro e os outros apóstolos se assustaram. Pero como? Porque o Messias era prometido para Israel. E eles todos não tinham todavia uma compreensão suficiente de como sair desses limites, desses muros de Israel. Aquilo que o Papa também diz, é preciso derrubar os muros e fazer puentes. E usar as puentes, não para que, também para que a gente venha, mas também para que eu vá hasta eles. E eu devo diminuir a distância. E eu devo ir por o puente hasta a gente. Não esperar somente que venha a mim. Então, São Paulo enfrentou esse grande problema. E São Paulo, com
os sinais do Senhor, que começou a mostrar que o Espírito Santo descia também sobre esses que não eram judeus, que não eram circuncidados, digamos assim. O Espírito Santo também nos acolhia, igualmente. E São Paulo diz, está aí a prova, que Jesus Cristo veio também para eles. Veio também para eles. E São Pedro também tinha feito uma experiência também tal, mas creio que estava mais medroso, estava com mais medo. São Paulo não, São Paulo era arriscado. E isto também o Papa diz, nós devemos ter a capacidade de arriscar. Não ter medo de novo, da novidade. Jesus Cristo é o mesmo, ayer, hoje e amanhã. Pero, ao mesmo tempo, é sempre novo. Para cada época da humanidade, Jesus Cristo ilumina os problemas, os caminhos e nos leva a soluções dentro do grande mistério de sua morte e da sua ressurreição. Então, em verdade, isso é novo. E aí entra a questão, então, com outra palavra, se pode dizer, é a questão de novo da inculturação. Alguém diz, essa palavra é difícil, sim, é verdade. É uma palavra que se olvidou através da história, porque a igreja sempre quis isso, mas ela sempre tinha medo de realizá-lo por medo de promover igrejas nacionais separadas. Então era mais seguro, levar já a igreja inculturada na cultura europeia, como eu he dito, que foi uma inculturação muito bem sucedida, é verdade. Então, levar isso às outras culturas. Mas sempre com esse remorsozinho, às vezes mais forte, às vezes menos forte, mas não deveria ser assim. Deveríamos ser capazes de inculturar em cada cultura a fé, a vida da igreja, enfim, a espiritualidade, a compreensão de Jesus Cristo. A igreja sempre supo isso, mas também sempre tinha dificuldade. E esse Papa está retomando essa questão. E ele diz claramente em la Evangelii Gaudium, diz, nós não podemos afirmar que a inculturação do Evangelho de Jesus Cristo em la cultura europeia seja a única coisa possível. E devemos dizer que essa inculturação na Europa não esgota, não agota a riqueza de Jesus Cristo. Nós sempre corremos o risco de nós limitarmos a riqueza de Jesus Cristo dentro dos limites culturais europeus. É necessário ter coragem de inculturar em las outras culturas também. E então, sim, vamos ver como é rico, como é inagotável o Evangelho. O Evangelho pode ser vivido em todas as culturas. Não, e aí vem essas expressões muito sencillas e que são verdadeiras. Vou dizer, não é necessário deixar de ser indígena para ser católico, para ser cristiano. Não. Quem o disse já está errado. Desde o início. Não. Não é necessário deixar de ser chinês para ser católico, para ser cristiano. E em Brasil, sobretudo em Brasil, há muitas vezes, por exemplo, na Amazônia, os indígenas que dizem, porque eu he visitado tantos, e eles dizem, mas nós somos católicos, nós somos cristianos, nós somos católicos. E a igreja não está mais presente o suficiente. Nós precisamos de uma igreja, nós precisamos de um sacerdote, nós precisamos de alguém que batize nossos filhos, que nos dê a catequese. Nós temos que
E os indígenas são muito religiosos, como vocês aqui também allá. Porque tradicionalmente tem uma espiritualidade muito forte, uma relação muito forte com a transcendência, com a divindade, etc., com o espírito. E eles dizem, pero agora estão vêm outros aqui, que estão fazendo as igrejas aqui, que são os pentecostais, neopentecostais, protestantes, e que não aceitam de forma nenhuma a nossa cultura. Dizem que tudo isso é coisa do diabo. Nós queremos que a Igreja Católica seja mais presente, mais presente. E vuelvo isto, por mais que nós também somos inculturados pela cultura europeia, para os indígenas, para vocês respeitam melhor, ao menos, melhor, as nossas tradições e culturas que esses novos grupos. Mas eles também sabem que isso não é o suficiente, que a igreja, nós outros devemos ter a capacidade realmente de inculturar realmente, não somente de falar bem da cultura, etc. Dizer, está muito bem. Então, defendemos os direitos, que é muito importante, o direito à cultura, o direito à terra, o direito à sua história, o direito de ser sujeito de seu futuro, de sua história, de retomar isso. Pero a igreja também deve ser capaz de inculturar-se. E são de novo os dois pés que se falou muito aqui, que vocês mesmos disseram aqui. É importante caminhar com os dois pés. Um que é lutar juntos por todos esses direitos, por a dignidade humana, comunitária, social, enfim, dos grupos, de suas culturas, de sua língua, de sua terra, de tudo isso que foram despojados, mais ou menos, normalmente, de todo, em Brasil, primeiro não sei tanto aqui, não conosco tanto a história. E eu sempre digo que no Brasil tiraram tudo, despojaram de tudo os nossos indígenas. Mas não somente isso, também essa questão da espiritualidade. Eles mesmos dizem e pedem sempre de novo. E isso que a igreja sim deve respeitar, não deve ir para imponer, não. Mas são eles mesmos que pedem. A igreja deve estar mais presente religiosamente. Nos deve guiar, nos deve inspirar, nos deve reunir, enfim. Nós somos católicos, nós somos cristianos. E a nossa igreja está ausente cada vez mais. E essa questão também de falta de missioneiros lá. E aqui entro já no outro aspecto que o Papa dizia, clero autóctone. Em Brasil nós perdemos muitíssimos católicos que migraram para essas igrejas pentecostais e neopentecostais. Muitos. Bajamos de 88% que éramos católicos para 60 e poucos por cento em 30 anos, mais ou menos. 30, 40 anos. E a grande parte migrou para essas igrejas. A questão não é de nós acusarmos essas igrejas ou querer fazer conflito com elas. Não. A questão é nós nos perguntarmos a nós o que nós não ensinamos, que coisa nós deixamos de fazer, que coisa nós não logramos fazer, para que nós, os católicos, se sintam verdadeiramente bem em sua igreja. Então, os próprios sociólogos dizem, hoje, no mundo de hoje, no mundo secularizado, laico, urbano, mas isso tudo que também se difunde no interior por causa das comunicações, seja por internet, seja por, enfim, como também a mobilidade humana por transporte mais fácil. Hoje tudo isso também vai ao interior. Vocês aqui também sabem tudo, escutam tudo o que uma cidade pensa, porque vê televisão, internet, e devem ter, claro, porque somos todos integrados. Então, os sociólogos dizem, neste mundo, é necessário ter
um pastor em cada comunidade. Ora, sem pastor, porque se fragiliza, se sente perdido um pouco, porque vêm tantas coisas através da internet, de televisão, não sei, que começa a surgir muitas questões, muitas perguntas, muitas incertidumbres. E não há um pastor que acolhe, que conversa, que abraça, que perdona, que hace um caminho. E que hace caminhar também nessas novas questões, assim, nos ajuda a caminhar sem perder sua fé. Quando nós não temos isso, diz, eles vão aí onde há. E os pentecostais e neopentecostais têm um pastor em cada comunidade. Que aí está, que ora junto, que ri junto, que festeja junto, que batalha junto, que defende seu rebanho, que faz missão para aumentar. Também se é somente para receber o dízimo, mas está aí. Nós não. Os sociólogos dizem, vocês estão perdendo por isso. Uma das grandes causas é por isso, porque não tem um pastor que está aí. Porque ele é que mantém a comunidade firme, tranquila. E tem alguém com quem conversar quando vierem todas essas dúvidas, tudo mais. Eu me recordo, Erwin Kreutler, ha citado Erwin Kreutler, que é o obispo agora emérito desta grande prelasia, se contava aqui. E ele contou uma vez na plenária da conferência episcopal, diz ele, há uns dias vieram a mim, porque havia muitas comunidades indígenas, dos senhores vieram a minha casa e queriam conversar comigo, falar comigo. Disse, está bem, vamos aí. E eles me contaram o seguinte, os dois diziam, na nossa comunidade toda agora é evangélica. Mas como, disse Kreutler? O bispo disse, mas como? Sim, porque no fim de semana fizeram lá uma grande missão, chegaram aí, fizeram uma missão, e entusiasmaram a gente, fizeram o cacique, o capo, o chefe da comunidade, lo hicieron pastor, e se marcharam. E todos agora são evangélicos. Solamente nós dois não. Pero nós venimos aqui para pedir a você permissão de também passar para os evangélicos. É admirável, quer dizer, o respeito que também tinha. Eles dois queriam, ao menos, ter o permisso de passar. Doer disse que estava realmente derrubado. Assim. Falta a presença física. Isso nós levamos muito ao Papa. Por isso que digo, é necessário que vocês pongam isso também. Façam suas propostas ao Papa. Digam o que vocês pensam sobre tudo isso. Os laicos, como os sacerdotes, como os diáconos, como os obispos. O Papa dizia, eu preciso que me deem argumentos para ajudar a cambiar alguma coisa que se pode cambiar. Então, são coisas muito sérias, porque às vezes perdemos, porque estamos presos em alguma coisa que talvez não funciona mais. E que às vezes não tem nada a ver com doutrina, somente com disciplinas internas. Então o Papa dizia, e eu muitas vezes dizia isso é importante também por causa da inculturação, porque solamente na medida, vocês disseram que Juan Pablo II já dizia isso, não? Para ter realmente uma igreja inculturada nas culturas indígenas, é necessário negarmos a ter sacerdotes indígenas, obispos indígenas, porque são eles que ajudarão a comunidade a de dentro viver seu cristianismo, sua fé em Jesus Cristo. E sabe quais são os valores tradicionais antigos que estão em harmonia
como é que Jesus Cristo nos mostra. Então, por que perder isto que está em harmonia? Por que não fazer essa história dessa integração, essa inculturação? Pero isto, melhor que claro que nós, os outros que vêm de fora também podem fazer de alguma forma isso, pero nada melhor que os próprios indígenas que hagam isto. Isso significa também que a igreja quer ser aberta a isso, quer ser também caminhar juntos, e talvez também às vezes dizer, quem sabe que não é por aí, vamos trabalhar juntos, vamos conversar juntos, pero quem constrói isto no dia a dia, deverão ser as próprias comunidades. E aí nós temos aquela questão da Eucaristia, que Cláudio também dizia, e ele é um homem muito aberto, Dom Herbert é um dos obispos mais abertos que nós temos. E ele diz, realmente nós corremos o risco de querer construir uma igreja que não tenha Eucaristia. Porque não há quem celebra a Eucaristia. E não é somente a Eucaristia, são os 3 sacramentos da vida cotidiana de la gente. É a Eucaristia, é a confissão e é a unção de los enfermos. Que fazem parte do cotidiano de los cristianos. É o nosso cotidiano. Isso não há. Ou uma vez ao ano, qualquer coisa do gênero. Então, isso é muito sério. Nós corremos um risco muito grande de perder de uma igreja que é empobrecida, de valores fundamentais, se queda empobrecida, porque não temos ministros. Então, essa questão é muito importante e que se deve também, por outro lado, eu sempre digo, procurar não ideologizar isto, porque o grande risco é sempre ideologizar. Então, eu tenho já um esquema, eu vou batalhar por esse esquema, e todos que são contra, eu vou lutar contra eles, etc. Não, isso é uma coisa que deve ser construída muito abertamente, onde todos se escutam uns aos outros e vamos construindo isso pouco a pouco. É um processo que deve ser construído, não uma ideologia que deve ser realizada, mas um processo realmente de fé e de caminhada na história, de responsabilidade muito grande. Porque tudo que vem um pouco ideológico lá, adelante não funciona mais, claro. Porque as ideologias são muito situadas, e de uma certa forma, as ideologias são fundamentalistas, intolerantes, porque não toleram outras opiniões. Então, esse é um processo que temos que ter ousadia, alegria de fazê-lo, e também humildade e paciência, que isso é algo que se constrói pouco a pouco. Eu tenho 82 anos, estou certo que não vou ver tudo isso, mas gostaria de contribuir um pouco, cada um de nós vai construir um pouco isto, mas devemos saber em que direção, mais ou menos, e aí está a luz que está ali adelante, que nos guia. Nós vamos em direção desta luz, de uma igreja inculturada, de uma unidade nela diversidade, uma igreja que seja uma igreja, mas com diversidade. O Papa, quando invita, por exemplo, as outras igrejas, como os ortodoxos, os protestantes, os anglicanos, etc., diz: vamos caminhar juntos, vamos nos respeitar uns aos outros, vamos escutar uns aos outros, vamos rezar juntos, vamos caminhar juntos. Esse caminhar juntos nos vai tornando com mais proximidade, mais próximos. Então, pouco a pouco, nós vamos vendo que a igreja de Cristo é diversa, mas somos uma igreja com tantas diversidades que respeitamos, mas estamos juntos. É uma unidade itinerante. E o Papa diz: nós estamos já em uma igreja itinerante, ao menos caminhamos juntos. E não mais nos combatemos, nos criticamos, nos condenamos. Não, caminhamos juntos.
Nesse sentido, repito, o Papa disse, não se arriesga, você já se duvida de sofrer, porque a fé já é um risco, tá? A fé já é um risco constante, porque nós nos fiamos da palavra de Deus. Esse fiar-se. E também estes, por exemplo, a questão, então o Papa, havia no meio do caminho, esqueci, ouvi isso. O Papa dizia, quem sabe começamos já, porque se pode, empieza já, há tempo sim, também nessa enculturação há tempo sim. E começar como? Diz, começamos a multiplicar nossos diáconos permanentes, casados, indígenas. Começamos. Que estejam ali em las comunidades, o máximo possível estejam em las comunidades. Pero devemos dar a eles condições de trabalho também. Devemos dar-lhes condições de trabalho. Uma suficiente autonomia para que se sinta realmente responsáveis. Não somente ele encarregado do pároco. Não, eles devem se sentir responsáveis por essa comunidade. Devem sentir que a comunidade de Deus está pedindo a eles contas. Eles são os responsáveis. E significa, portanto, também de construir um novo tipo de pastoral, de organização pastoral. Uma autonomia maior àqueles que são locais. Claro que ele vai precisar de um padre, de um sacerdote para celebrar a Eucaristia, a confissão, a unção dos enfermos. Mas o Papa diz, ao menos teremos alguém já ali, forte, um centro forte. Vamos ver depois como se pode ir adelante. Mas é isso, e por isso que ele diz, e eu espero propostas ousadas, valientes de vocês. Obrigado, graças.